Fala galera Smart, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Smart Leilões aqui no YouTube. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma pergunta que nos fazem recorrentemente na Smart Leilões. A pergunta é: preciso ser advogado para arrematar? Antes de começar o vídeo, dê aquele joinha se você curte o canal da Smart Leilões. Compartilhe com algum amigo, algum familiar que possa vir arrematar com vocês e se interessar por esse investimento lucrativo. E não se esqueça de inscrever no canal da Smart Leilões, porque aí você não perde nenhum vídeo que sai todas as terças e quintas aqui no nosso canal. Beleza? Gente, vou responder aqui para vocês na lata. Não precisa necessariamente ser advogado, mas o advogado é um parceiro do arrematante. Então vamos lá, galera. Primeiro, colocando até aqui para vocês o seguinte: muitas vezes as pessoas ficam se esquivando de, nossa, eu não quero contratar nenhum profissional, eu não quero contratar um advogado, ou corretor, ou engenheiro, ou um arquiteto, e não é bem assim, tá, galera? Vocês não precisam de fato contratar eles para qualquer caso. Muitas categorias às vezes supervalorizam o papel delas e sim, nós somos aptos a fazer boa parte do procedimento da arrematação, mas também chega uma hora em que você tem sim que se recorrer ao profissional da área, tá? Porque ali, a partir de certo ponto, você deixa de economizar para estar gastando se você não procurar o profissional adequado, tá bom? Então sim, tanto outros profissionais quanto o advogado é um parceiro e você tem que ter seus parceiros ali, seu networking, para ter bons profissionais te acompanhando nesse caminho de arrematante aí, investidor que está sempre arrematando e ganhando dinheiro com leilões de imóveis, beleza? Primeiramente, queria falar para vocês o seguinte: por que vocês não precisam ser advogados para fazer a parte prévia de análise de um leilão de imóvel, galera? Por quê? Porque você pode adquirir o conhecimento mesmo sem ser advogado e ficar apto a fazer a sua própria análise, tá bom? A análise de um leilão de imóvel passa por habilidades múltiplas, tá? Que você que está assistindo aqui esse vídeo, com certeza está adquirindo essas habilidades. Também não é um bicho de sete cabeças. A Smart Leilões se propõe a democratizar o conhecimento para que todos sejam hábeis a arrematar imóveis, tá? Então, você passa por procedimentos desde conhecimentos às vezes jurídicos ali sobre a arrematação, mas também passa por conhecimentos de viabilidade financeira e econômica, inclusive, que a gente frisa, que são muito mais importantes, inclusive. Porque se você fizer uma viabilidade financeira e econômica mal feita, você perde dinheiro. Se você fizer uma análise de viabilidade jurídica mal feita, na maioria das vezes, simplesmente o leilão é anulado e o dinheiro volta para você, tá bom? Então, você não precisa ser advogado para fazer a análise prévia do leilão. Você precisa sim ter algum conhecimento jurídico sobre leilões de imóvel, assim como você precisa ter sobre o mercado imobiliário, e você não precisa ser corretor, assim como você precisa ter um conhecimento sobre financiamento e não precisa ser um correspondente bancário. A gente mostra aqui, nós temos um vídeo na Smart Leilões mostrando a ferramenta que existe, chama Processo Rápido, em que você, mesmo não sendo advogado, você consegue baixar o conteúdo de um processo e pronto, e ter acesso ao que está no conteúdo, o que está sendo discutido naquele processo. Então, você querendo, você indo atrás, correndo, adquirindo conhecimento, você não precisa do advogado nessa fase da arrematação, ok? Se interessarem, procure o vídeo aqui no canal da Smart sobre processo rápido, que você vai ver como baixar o processo e ver o que está acontecendo ali. Então, nessa fase pré-processual, você mesmo, com conhecimento adequado, pode fazer a sua análise. Agora, gente, na fase pós-arrematação, daí você pode sim vir a precisar de um advogado, e até em alguns casos é bem provável que você vai precisar de um advogado para ali exercer a capacidade dele postulatória, tá? No processo, tá? No judiciário, só o advogado ali com a AB que tem a capacidade postulatória. Então sim, você pode vir a precisar deles. Eu vou mostrar para vocês aqui quando você deve vir a precisar deles, alguns exemplos, tanto nos leilões judiciais quanto nos leilões extrajudiciais.
E aqui, gente, é bom frisar o seguinte: você vai precisar de advogado às vezes para questões simples, inclusive que você, adquirindo conhecimento, você pode ajudá-lo a fazer petição, minutar uma petição, inclusive contratar advogados ali mais júniores, né, num web diligence e tal, e pagar um preço mais moderado. Como você tem aspectos mais complexos, tá? Você tem ali processos possessórios, processos de missão na posse, processos recursos, questões mais complexas que aí você pode vir a precisar do advogado especializado. E aí nós sempre frisamos, não deixe de procurar um advogado especializado em direito imobiliário, preferivelmente um advogado especializado em leilões de imóveis, beleza? Então vamos lá. Nos leilões judiciais, o que acontece? Já existe um processo, né, em que foi ali para a fase de execução, o devedor não arcou com a dívida dele e o imóvel dele foi executado. Ponto. Até aí, nós entendemos que você pode sim fazer a sua análise de viabilidade ali, tanto jurídica quanto financeira, se você adquirir o conhecimento correto. Na parte jurídica, você pode baixar o processo ali através do processo rápido e fazer sua análise, tranquilo. Claro, viu alguma coisa mais complexa que vai além do seu conhecimento? Recorra-se a parceiros que tenham um conhecimento maior que o seu, recorra, se for o caso, ao advogado ali que você já fez o seu network, que vai ser o seu parceiro na fase futura das arrematações. Pronto, mas você consegue fazer. Agora, posteriormente, você foi lá, arrematou e foi vencedor, acabou. Ali, galera, começa uma fase pós-arrematação que é bem provável que você precise do advogado, porque você vai ter que peticionar nos autos ali para dar uma condução no processo até o imóvel estar registradinho no seu nome, e aí na maioria das vezes você precisa de um advogado. Tem leilões da Justiça do Trabalho em que se admite você fazer essa fase pós-arrematação por e-mail ali para a vara e tal. A Justiça do Trabalho ela é mais adepta a essa atuação sem advogado, tranquilo. Agora outros, você vai precisar do advogado. Para quê, galera? Você arrematou, às vezes ali o leiloeiro junta a comprovação do pagamento. Se não juntou, você tem que juntar. Você tem que ali ser proativo ali para desembaraço da arrematação. Então você tem que ali demonstrar que você pagou o ITBI, você tem que chegar e pedir para o juiz a carta de arrematação e o mandado de emissão na posse, que a princípio estão lá no CPC, que devem ser emitidos de pronto, mas você tem que acabar pedindo. Aí ali nessa petição você pode desenrolar outros aspectos. Você pode, por exemplo, pedir para tirar eventuais gravames que constam na matrícula para oficial o oficial do registro cartório para dar baixa. Você pode, por exemplo, ali colocar algum pedido de que considere-se o condomínio, por exemplo, apenas a partir da data da posse. Você tem alguns pedidos ali que você vai precisar da capacidade postulatória do advogado. Você pode ali, dependendo do seu conhecimento, ou se você tiver num círculo ali do network legal e tiver modelos e tal, você pode contratar um advogado ali no Web Diligente só para fazer petição para você. Se não, você sim vai atrás de um profissional que você confie, que faça esse procedimento para você, porque às vezes o barato sai caro, né? Você, por exemplo, não sabe às vezes algum pedido ali para questão de ônus que existem sobre os imóveis para descartar esses ônus, a partir de que momento que você é responsável por determinado débito e tal, que um advogado especializado vai saber e vai te economizar aí. Por exemplo, laudêmio, tá? Laudêmio é às vezes em imóveis foreiros e tal, você tem que pagar o laudêmio, tá, como arrematante ali para desembaraçar, mas no Código Civil fala que essa responsabilidade é do vendedor, então você pode pedir para tirar do produto da arrematação. Aí você tem que avaliar o seu nível de conhecimento e ver se você vai contratar um advogado simplesmente para peticionar, se você vai ali contratar um advogado especialista, beleza? Outra questão também, você foi lá, arrematou, dentro de 10 dias o executado tem o direito de entrar com embargos, tá? Mesmo após os 10 dias ele pode entrar com uma ação ali apartada anulatória ali, uma ação autônoma, e aí você pode precisar de um advogado. Você está confiante que aquela arrematação é lucrativa, você vai se manifestar ali como interessado, né, como um arrematante do imóvel e defender o seu ponto ali. Então um advogado ali é essencial, principalmente um advogado especialista na área, ok? Outros casos também, até do leilão judicial que eu deixei lá no extrajudicial, mas a gente pode falar aqui, é o seguinte: em alguns casos
quem é o ocupante do imóvel, ele não está no processo de execução, e aí pode ser que o juiz não dê emissão na posse no próprio processo de arrematação. Daí você vai precisar também que um advogado entre com você com uma ação de emissão na posse apartada, tá? Então essa é uma tarefa também que você pode vir a precisar do advogado. Agora passando para os leilões extrajudiciais, galera. Leilão extrajudicial, em regra, o próprio nome diz, extrajudicial. Você, a princípio, não precisaria do advogado, tá tranquilo ali, o procedimento é feito todo fora do judiciário, você tem a lei de alienação fiduciária ali regulamentando primeira, segunda praça, o que tem envolvido no lance e tal, tudo bonitinho, tá? Até fase pré-processual, você pode sim fazer uma pesquisa se existem ações do devedor contra o banco e tudo. Da mesma forma, através do processo rápido, você adquirindo conhecimento, você pode fazer essa análise de viabilidade, ver se a consolidação foi feita bonitinha, com a notificação correta, com a notificação das datas dos leilões. Isso você pode fazer, pronto, arrematou, virou proprietário, está feliz lá. Ah, mas aí o imóvel está ocupado. Você também, através de estudo, vai adquirir, aqui acompanhando o canal da Smart Leilões, os métodos corretos de fazer uma notificação extrajudicial, de fazer uma abordagem do ocupante e tal. Agora, não foi bem sucedido nessa fase? Pronto, você tem seu parceiro, você tem um advogado ali que você confia nele, um advogado especializado, para entrar com uma ação de emissão na posse, se for o caso, uma ação de despejo, tá? Uma ação de reintegração de posse, a depender dos casos em que você vai atrás do advogado da sua confiança, ele vai entrar com aquela ação para você e, sendo ele hábil a fazer aquilo, especializado nesse tipo de ação, ele vai fazer a desocupação do imóvel, vai te emitir na posse de maneira mais ágil do que se você pegar um advogado, às vezes, que não é especialista, que não atua nessa área, tá bom? O intuito desse vídeo era mostrar para vocês que vocês não precisam ser advogados para fazer arrematações, para ser um investidor em leilões de imóvel, tá? Você tem condição de fazer a análise do processo, fazer a viabilidade, conduzir o processo como um todo, mas o advogado é um parceiro, sim, e você invariavelmente você vai precisar recorrer a ele, tá? Nesses casos aqui que eu te falei. Assim como você vai precisar recorrer a um corretor de imóveis para vender seu imóvel depois. Você pode tentar vender ele pessoalmente, a Smart até faz isso, fazemos também, mas você tem um profissional habilitado que tem um network, que tem as clientelas ali para divulgar e para vender seu imóvel. Você tem ali o pessoal do staging, né, design de interiores, para fazer o seu imóvel ficar mais atrativo para vender. Você tem um arquiteto para fazer algumas alterações no seu imóvel. Você tem todo ali o empreiteiro de confiança ali para fazer aquelas pequenas reformas, um pintor. Você tem que se cercar de bons profissionais para você estar tranquilo nesse mundo dos leilões de imóveis, fazer bons investimentos e que não sejam também tão trabalhosos, que até certo ponto você faz sua parte, por outro ponto você contrata e delega para pessoas habilitadas a fazer o serviço. Então é isso por hoje, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo se gostaram, compartilhem mais uma vez com um familiar, com um amigo que possa vir inclusive ser parceiro seu de investimento no futuro. Grande abraço, tchau, tchau.